tu decidiu voltar, né, decidiu: "Eu vou largar o pecado, vou me ajeitar com Deus", pensou em voltar a pregar ou só pensou em voltar para Jesus mesmo? Eu digo assim, eu não achava que eu estava assim. Porque tu mesmo disse que quando tu assinou ali a sentença de É. divórcio, tu tinha decidido, assim, nunca mais voltar a pregar, né? Não, a pregar não. O que eu, assim, o que acabou dentro de mim, eu ainda continuava tendo temor de Deus, né, não tinha mais uma vida cristã como deveria. Eu passei a ser normal, né? E o normal é terrível. O normal é pior que o morno é pior que o frio, né? Então é bom ser quente mesmo. Mas assim, eu ministerialmente achava que não. Quando eu tive aquela experiência com Deus, de voltar, um amigo meu me chamou para um jejum, porque dentro desse contexto, você começa a conhecer pessoas que precisaram de misericórdia e começa a ter misericórdia. Começa a olhar para você e ver a possibilidade, começa a entender as coisas que estão te atrapalhando de voltar e começam a identificar e começam a te ajudar a sair. São aqueles que pegam na sua Sim. mão e começam a te puxar do poço. Primeiro, isso acontece lá no lugar secreto. Deus fala com eles lá. Como Deus falou com você para me trazer aqui, né? Eu acho assim que a primeira ajuda que o camarada tem é quando ele, no lugar secreto, ouve falar de você. O Espírito Santo fala de você. Porque aí você volta a acreditar que vale a pena investir. Uhum. Volta a acreditar que é uma terra que é possivelmente Sim. boa. Só pela bondade do homem não vai É. chegar em lugar nenhum. Então esse camarada disse: vem fazer um jejum comigo. E ele ainda brincou, é o jejum de menina, que é o jejum de Esther, né? E que ela pega as virgens dela e elas vão jejuar 3 dias sem comer e sem beber. Então ele falou, o jejum seco é o jejum de donzela. Vamos fazer comigo. Eu nunca tinha feito, eu já fiz, eu sou bom eu gosto de jejuar. Né? Eu estou passando por vários períodos de jejum agora, vários períodos, e eu tenho sentido no meu espírito de mais períodos, porque eu acredito que isso aí rompe as ligaduras de impiedade e mantém você longe da carne. E eu nunca tinha feito esse jejum, eu disse: eu vou fazer, eu vou com ele, eu vou fazer esse jejum. E eu fui para Cuiabá e começamos esse jejum. E eu tive uma graça de Deus, porque normalmente dá muita dor de cabeça, dá uma série e eu era como se nada. Eu até assim, eu falava, eu nem emagreci, eu não emagreci, né? E estava nesse jejum. Só que quando eu estava no jejum, eu senti assim, Deus falou: eu vou falar com você. E tão pronto eu comecei o jejum, eu comecei a ter quebrantamento, e chorava muito. E tinha um bosque assim, onde ele tinha feito uma mesa com todos os países da América Latina, lá eles fazem muita intercessão pela América, eles estão construindo uma casa de oração 24 Sim. horas de intercessão. E eu ficava ali, perto daquelas nações, eu chorava de saudade daquilo, né, de como Jesus, eu olhava para o Chile, poxa, Jesus, eu já tive uma experiência aqui, eu olhava para a Bolívia, eu fiquei 6 anos aqui, e aquela coisa, e se quebrantava, e abria cantares, começou a cantares brotar de novo, aquela paixão, Jesus ali comigo, entendeu? Mas eu sabia que ainda não era o que Deus tinha falado. Ou seja, o Serginho apaixonado tinha voltado, mas o ministério ainda estava coxo. O ministério estava entulhado. Não existia credibilidade em mim para o ministério, né? Porque eu dizia assim, eu vou machucar muitas pessoas. Eles vão falar de mim quando eu começar, quando eu voltar, eles vão falar muito de mim. E eles têm razão de falar. Foi eu que dei o motivo. Foi eu que errei. E aquilo me condenava mais ainda, porque na visão do judeu, pior que um adultério e que um assassinato é a fofoca. É você falar mal. Aquelas 6 coisas aborrece a Deus, a 7ª ele odeia, né? Que é aquele Semeia que semeia a discórdia. discórdia e tal. E eu falava, pô, as pessoas estão colhendo coisas ruins para a vida dela, de falar de mim, mas a culpa é minha. Porque se eu não tivesse caído, olha o nível de condenação que eu estava. Eu dizia assim, eu estou prejudicando, eu não prejudiquei muita gente só por eu ter caído. Eu prejudiquei muita gente por eles pegar e me julgar e falar até coisas que eu não fiz, falaram o que eu fiz, falaram o que eu não fiz, falaram o que quiseram, entendeu? E pecaram e talvez a colheita para eles são pior
vai ser pior que a minha, mas é culpa minha também. Por que eu fui? Então eu tinha esse, então eu nunca me defendi. E quando as pessoas perguntavam para mim coisas da minha vida, eu falava. E quando elas falavam, eu falava, irmão, você quer saber de mim? Você não precisa ficar falando coisas que não é real. Pergunta para mim. Você não sabe o tanto de coisa ruim que eu sei de mim. Você pode perguntar para mim que eu vou te falar. Não tem problema nenhum. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum de falar para você, de dizer. E quem quiser perguntar para mim e falar é verdade, né? Se for verdade, eu vou falar que é verdade. Se não for verdade, e se não for verdade eu falar que não é verdade, você vai acreditar. Então, de repente, nem compensa falar. Mas eu estava lá e sabia que Deus ia falar e tal, e deu o terceiro dia. Faltava meia hora, as irmãs já estavam com a comida ali, tudo. Eu tinha que pegar um ônibus de Cuiabá para Campo Grande às 8h30, o jejum terminava às 6h. O irmão ia me levar na rodoviária. E faltava ali meia hora e o meu amigo disse, vamos, cara, o que Deus tinha que fazer já fez e tal. E eu falei, mas Deus ainda não me falou. Eu falei, tá faltando meia hora. E eu me conheço. Se eu quebrar o jejum aqui, eu vou dizer que eu não fiz esse jejum. Porque não foram 3 dias. Eu me conheço. Eu me cobro muito. Se tem alguém que cobra de mim, sou eu. E eu disse, eu falei para ele, cara, falta meia hora, eu vou ficar aqui. Podem comer, tranquilo, não tem problema, eu vou ficar aqui, eu vou esperar esses 30 minutos. E fiquei ali, passou, eu fiquei ali orando no Espírito, esperando Deus falar, esperando, ver, esperando, aí faltavam 5 minutos, eu disse, bom, eu acho que o que ele tinha que fazer foi aquilo lá mesmo e tal. E eu caminhei para a mesa. Quando eu estava caminhando para a mesa, isso que eu estou falando para você, eu pergunto para Deus, eu sempre digo, lugar secreto é lugar que não tem mentira, então eu pergunto para Deus, aquilo foi coisa da minha cabeça, eu inventei aquilo, ou o Senhor falou comigo? O Senhor falou comigo. E eu ouvi uma voz dizendo assim, a glória da segunda casa será maior que a primeira. E eu olhei e não vi ninguém. Aí eu entendi o que Deus disse. Aí Deus falou assim, eu vou restituir o seu chamado. Amém. Com misericórdia agora mais profundo. Então eu entendi a história de Cantares. Vinícius Cantares, ele é dividido em 2 partes. Do capítulo 1, versículo 1, até o último versículo do capítulo 4, a Sulamita, ela está vivendo um amor, um romance, um divino romance, ela está vivendo tudo de bom, mas ela ainda não está madura. Ela pode a qualquer momento você vai encontrar um monte de crises espirituais nela. Ela ainda não entendeu o que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tanto é que ela diz assim, o meu amado é meu e eu sou dele. Até o capítulo 4, ele diz, o meu amado é meu. É como a criança, você deve ter filho pequeno, a criança fala, é minha casa, é meu pai, é minha mãe, é meu carro. E se ele for na casa de uma outra criança, ele vê o brinquedo, ele vai achar que é dele, porque é tudo dele. Quando nós somos infantis, é tudo nosso. Então, o meu amado é meu. Mas no capítulo 4 em diante, ela diz, eu sou do meu amado e ele é meu. Ou seja, agora não é mais meu, agora eu é que pertenço, a minha vontade pertence, os meus sonhos pertencem, agora não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E você estuda uma coisa interessante do livro de Cantares, que é apaixonante, é que do capítulo 1 ao capítulo 4, você os estudiosos conseguem identificar quando é ela falando, quando é as filhas de Jerusalém falando e quando é ele falando. Os estudiosos, todos eles são unânimes em dizer agora é ela, agora é ele, agora é... Do capítulo 4 para frente, já começa a haver confusão. Uns falam que é ele, porque agora já não interessa mais quem fala. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Agora, o que ela fala, o que ele fala, não tem mais diferença. É ele falando, é ela falando. Que tremendo, hein? E eu creio que eu comecei a dar o primeiro passo para dentro desse mar e firmar o pé. Agora é ele. Agora é ele. É para ele. As coisas são... E tem sido assim. Eu tenho dito assim, e a minha esposa...
que está aqui pode falar isso para você. Eu digo assim, você pode esconder de qualquer um, você pode mentir para qualquer um, você pode disfarçar, você pode inventar, você pode fingir, né? Mas para tua mulher você não vai conseguir fingir o tempo todo. Você não vai. Eu posso estar aqui dizendo aqui, falando coisa interessante, mas isso é tudo mentira, entendeu? Como talvez tenha acontecido em muitos podcasts por aí, eu sei que você é um cara sério, não vai deixar acontecer isso. Mas quantas pessoas que vêm falam um monte de coisa bonita Sim. falar é fácil, qualquer um fala, né? Mas aquelas pessoas que estão com você, sabe? Para mim, a melhor parte do dia é quando começa a dar 10 horas. Porque às 10h40 eu vou deitar, eu vou dormir. Porque às 3h20 eu vou estar de pé. E às 3h30 eu vou estar com ele. Então eu construo todo o meu dia para chegar aquele momento. Não que eu não esteja com ele todo dia, todo o tempo, e que ele esteja comigo, mas eu marquei o encontro com ele. Eu me lembro quando era criança, eu marquei o encontro com Deus, neste santo lugar, né? Que depois a gente quis desmistificar isso e falar que Deus não. Deus é sério, a gente precisa ter um horário, a gente precisa ser sério, a gente precisa ter o que falar para ele, a gente precisa honrar, eu vou estar com você todos os dias, de segunda a segunda, custe o que custar, esse horário, Espírito Santo pode me esperar que eu vou estar lá.